Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente basicamente trabalhou um pouco com a parte de vetores, né? Como que a gente faz os embeddings dos textos que a gente tiver, dos prompts que a gente tiver, como que a gente coloca numa base de dados vetorial e como que a gente faz uma pesquisa de similaridade. A gente fez basicamente hard-coded ali, a gente adicionou os dados, mas normalmente o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter prompts, onde você vai receber esses prompts, você mais para frente vai até perguntar para a inteligência artificial para ela melhorar o prompt do usuário, e aí você vai fazer o embedding desse prompt, basicamente para você ter a capacidade de enviar o prompt lá para uma pesquisa de similaridade, independente da base de dados que você está utilizando vetorial, ela vai retornar basicamente baseado nos vetores, né? E aí você vai pegar esse texto e você tem que enviar isso para a inteligência artificial. Mas muitas vezes o que vai acontecer é que toda essa brincadeira pode ser que você tenha um trabalho inicial onde você vai ler isso de um arquivo de texto, de um arquivo em PDF, talvez de uma página web, talvez de uma consulta de banco de dados da empresa, para você entender o que está acontecendo. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Uma das maneiras, eu acho que a mais simples, e eu não preciso nem introduzir aqui como você faria isso, porque você já é um desenvolvedor web, é você acessar um banco de dados para você poder pegar esse banco de dados, criar os teus embeddings e poder fazer pesquisa nele. Um exemplo muito prático é você automaticamente ou em background, pessoal, você fazer consultas de inteligência artificiais, relatórios de inteligência artificial, onde você pega uma determinada base de dados durante a noite, você pode executar, vou colocar aqui como algoritmos dentro dessa base de dados, para descobrir determinadas informações, tá? Uma coisa é você identificar determinados padrões em tempo real, e outra coisa é você identificar padrões offline. Vamos pegar um exemplo aqui em tempo real. Em tempo real, é você estar pegando e consultando informações que são transcritas em uma URA, né? Quando um cliente liga, por exemplo, por atendimento para o 0800 e ele começa a conversar e você tem um atendimento automatizado da URA, e você pegar e fazer todo o algoritmo de pegar toda essa conversa de voz e os parâmetros que estão sendo passados durante a URA, transformar para texto e usar um LLM para você procurar padrões. Eu já vou falar desses padrões aqui. Outro exemplo que você pode ter é identificar padrões durante uma conversa de chat de um cliente com a empresa, e você identificar determinados padrões e fazer isso daí através de inteligência artificial para fazer a detecção de padrões. O que são esses padrões? É você identificar um possível churn. Se você não entende o conceito de churn, sendo super simplista aqui, é a possibilidade de você perder esse cliente, tá? Então, você identificar isso através da URA, através de um chat, e você começar a tomar devidas precauções ou devidas ações durante esse atendimento, e de repente você fazer um roteamento desse cliente que está no chat, que está na URA, diretamente para um supervisor de um call center, por exemplo. Ou oferecer determinadas ações para esse cliente que, de certa forma, possam fazer com que ele saia mais feliz dessa interação. Quando a gente fala de fazer offline, o que acontece é que nem sempre a gente consegue ter uma capacidade online para identificar, por exemplo, novas vendas para um cliente,
ou identificar clientes potenciais para determinado produto. Por quê? Porque às vezes fazer isso online custa muito mais do que o futuro, do que a futura venda para o cliente. Então, o que acaba acontecendo em empresas onde tem vários produtos é você pegar bases de dados e fazer pesquisas de similaridades em conversas de clientes que compraram determinado produto para descobrir, de repente, um viés de um possível cliente para oferecer uma oferta de um produto. Eu não preciso mostrar isso para vocês porque fazer um acesso a banco de dados vocês já sabem fazer. É fazer uma conexão com o banco de dados, trazer esses valores aí e fazer todo o algoritmo ali relacionado com pesquisa de similaridade. Mas o que talvez não seja tão usual para vocês é ficar carregando texto, né? Então, esse vídeo de hoje é basicamente para mostrar para vocês como você utiliza o LangChain para que você possa ter a capacidade de carregar texto e fazer algo com esse texto. Muitas vezes no desenvolvimento web a gente está acostumado a fazer upload e coisas do tipo. O LangChain ele tem algumas capacidades ali para você poder ler o arquivo diretamente nele e ele já ser lido e estruturado da maneira que vai trabalhar com o resto das capacidades do framework. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui, se vocês olharem na tela, a gente tem uma pasta de documentos, de documents, que a gente tem o bitcoin.pdf e um doc.pdf, tá, pessoal? O Bitcoin PDF é só você ir no Google e, basicamente, você vai ter a capacidade de achar o bitcoin.pdf aqui para você poder utilizar. Ele basicamente fala sobre o projeto do Bitcoin, para que ele é idealizado, etc. Nada demais, pessoal. E o segundo que tem aqui é um documento de texto que você pode colocar qualquer coisa aqui, porque a gente só vai fazer a leitura. E depois eu tenho um desafio para vocês também. Então vamos lá, pessoal, vamos pegar isso aqui e vamos trabalhar com os loaders. Eu vou pegar 2 loaders aqui, tem vários outros do LangChain, que pesquisa no IMDb, que pesquisa a página web, tem uma série de loaders que você pode utilizar. E eles são super simples, pessoal. Primeira coisa aqui, ó, você pode pegar o primeiro, que é o import, por exemplo, e aqui a gente tem o text loader. Text loader. Ó, text loader, basicamente aqui, ele vem do LangChain /document loaders fs text. E olha como é simples você ler esse documento. É basicamente fazer um const, por exemplo, loader, e aqui dentro você vai fazer um new text loader. E aqui dentro do text loader você tem que passar basicamente o caminho que você vai utilizar. Então aqui a gente está dentro do SRC, né, pessoal? E dentro do barra documents, barra, e aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o nosso doc.txt. Beleza? Super simples, nada demais. A gente coloca o caminho de onde está o nosso documento. Const, e aqui eu posso pegar docs, ou doc, né? E aqui você pode fazer um await, e aí fazer o nosso loader.load. Depois a gente pode vir aqui, console.log, e a gente vai fazer o docs. Docs. Eu estou colocando docs aqui, pessoal, porque eu quero que vocês olhem. Basicamente, entre aqui no text loader, aqui, ó, e veja como ele funciona. Tem até o exemplo aqui para vocês. Entra aqui no ponto .load, dá uma lida aqui nessa documentação aqui do TypeScript mesmo, para vocês entenderem aqui, porque vocês podem ver que ele tem um array de documentos aqui. Mas, pessoal, se eu sempre mostrar para vocês, eu acredito que vocês ficam engessados. Então, por mais que o exemplo seja extremamente simples, pessoal, dá uma olhada nele aqui dentro. Não precisa ir lá no site do LangChain se você não quiser. Se acostume a dar uma olhada nos códigos aqui e na documentação que tem nos códigos, que muitas vezes elas são muito mais claras até do que dentro do site, tá? npm run dev, clear dev
E olha só, vamos ver o que acontece. Olha o loader aqui, pessoal. Basicamente, ele veio aqui e carregou o primeiro documento aqui que ele encontrou, e ele tem o page content, tá vendo? Dividido por /R /N, né? A gente eu coloquei um enter no final de cada linha, e aqui tem o metadata. Se vocês levarem em consideração, o page content é basicamente o que a gente fez de embedding lá no vídeo anterior, e o metadata é onde você encontra os dados que você guarda. Por quê? Porque quando a gente está falando de trazer o documento, normalmente você vai querer ter as referências. Então, imagine novamente que você está fazendo uma leitura de documentos de processos, por exemplo, para um projeto para advogados. A probabilidade é que você vai trazer um pouco da informação para dar a ideia do resumo ali para o advogado que está buscando um caso semelhante, por exemplo, e você vai querer também colocar o link do processo inteiro do processo inteiro para que o advogado possa fazer o trabalho dele, ou, obviamente, de repente, passar para uma segunda parte onde você trabalha só com aquele processo e não com vários documentos de processo que podem estar no arquivamento ali numa determinada pasta de um escritório de advogados, por exemplo. Esse é o primeiro exemplo aqui, né, pessoal, que a gente tem. Nem preciso falar, é um vetor, é só você fazer, né, um for each ou alguma coisa do tipo. Se acostume também, de certa forma, que por mais que você esteja acostumado a trabalhar com o famoso map, tem alguns lugares e algumas lógicas que você não precisa usar o map, você pode usar um for normal também, que ele pode ser até mais rápido do que o map, dependendo do que você está fazendo também. Se você ainda não entende qual que é a diferença de você usar um map, usar um for, normalmente, pessoal, dá uma pesquisada, pergunta para o chat GPT qual que é a diferença, é importante você como desenvolvedor saber. Outro exemplo que a gente pode fazer aqui, pessoal, ó, vou comentar essa parte aqui, para a gente poder trabalhar também com a leitura do PDF, para mostrar para vocês o quão rápido é você fazer um load de PDF. Então, da mesma forma, pessoal, não tem segredo, você vai fazer um import aqui, e aí você vai ter o PDF Loader, tá? O PDF Loader, vai lá, vem do FS, PDF também. Aqui, ó, grande diferença, só o tipo que você está carregando. E aí, obviamente, pessoal, é muito parecido, é const loader new, pessoal, PDF loader, e aí a gente vai passar o mesmo caminho que a gente passou aqui, só que, obviamente, ele vai ler aqui o nosso bitcoin.pdf. Então, bitcoin.pdf. E aqui, pessoal, const docs, e aí, de novo, await, e a gente vai utilizar o nosso loader.load também aqui. E, obviamente, se você quiser, pode fazer o console aqui. Se você quiser também, ó, pessoal, pode colocar aqui, dessa maneira aqui, olha só, npm run dev, e ele vai mostrar aqui. Opa, na verdade, o que eu estou fazendo? Pera. Eu preciso aqui de um. Olha só, ele já fala para mim aqui. Ó, para você poder utilizar o PDF, ele não conseguiu fazer porque ele precisa do PDF parse. Então, olha só, npm install PDF parse. Vamos lá. Clear. npm install PDF parse. Olha só. Clear. Run dev. E aí, ele traz para você o parse de todo o PDF que você tem aqui, tá bom? Então, qual que é a ideia agora, pessoal? De novo, dá uma olhada em todo esse funcionamento desses dois aqui, tá? Olha só, ele trouxe doc,
Documents, e olha um pouquinho a grande diferença aqui, ó. Ele está pegando parte das informações aqui, page content, né? Olha só. Só que qual que é a diferença, pessoal, aqui? Você pode perceber que ele está quebrando aqui em pedaços. Então, deixa eu fazer o seguinte para vocês. Olha a grande diferença aqui quando ele está lendo, né? A gente tem 9 páginas, né? Aqui dentro. Então, olha só, o que que eu queria que o que que eu gostaria que vocês fizessem? Se você olhar aqui, pessoal, a gente tem o primeiro documento, né? Ó, tô descendo aqui. O segundo documento começa no Transactions aqui, página 2. Página 3, Proof of Work, aqui, ó, Proof of Work. Então, o que que acontece? Você pode ver que a diferença da leitura do PDF é que ele quebra num vetor aqui de páginas para você poder trabalhar com isso. Agora, o que é importante para vocês aqui? A gente fez o Vector Embedding na aula passada, no vídeo passado. O que vocês precisam fazer agora é pegar um PDF, pegar um documento, ou escrever um documento, pedir para o ChatGPT fazer um documento, pegar o teu use case, o teu caso de uso, e você juntar o que a gente fez no vídeo da aula passada com o que vocês estão vendo agora, para vocês entenderem um pouquinho mais e executarem, principalmente porque entendendo, eu sei que vocês estão entendendo, mas para vocês executarem um pouco mais do ligar os dois blocos aqui concretos de leitura de documento e gerar o vetor. E eu queria que vocês parassem para pensar aqui também o possível problema dessa leitura de documento e da criação dos vetores de embedding. E qual que são os possíveis problemas que a gente pode encontrar fazendo isso aqui e como que a gente poderia resolver esses problemas. Para dar dica para vocês, eu quero que vocês pensem sobre a aula de tokens que a gente falou antes. Lá na aula de tokens, pegue um pouco do conceito de tokens, das limitações que a gente tem e pense nos possíveis problemas e soluções quando a gente faz os carregamentos de determinados documentos e passa para criar os embeddings e criar nossa base de indexação, nossa base de conhecimento. É super importante que você pare e junte essas peças sozinho. Na próxima aula, eu vou esclarecer um pouco, mas eu peço de coração que vocês parem e pensem nos possíveis problemas que podem acontecer aqui. Porque se vocês pensarem sozinhos nos possíveis problemas, soluções que podem ter em relação à aula de tokens, carregamento de documentos e a base de embeddings de conhecimento de indexação, esses 3 componentes aqui são basicamente onde você tem que tomar cuidado e pensar e arquitetar muito bem. Então, tenta descobrir sozinho. Se você quiser, pode deixar nos comentários no vídeo ali nos problemas e soluções que você pensou e eu te vejo na próxima aula.